Elaine Zanon, obrigada por esse teu tempo aqui com a gente. E eu já queria começar perguntando uma coisa engraçada da tua carreira como arquiteta. É um prazer, né, Rosicléia, um convite desse, falar de arquitetura, é sempre um convite que estarei sempre presente. Uma parte engraçada, bom, tem várias, né? Sempre a última acaba marcando, né? Então, como eu faço muito projeto de casas, e aí quando a gente faz a apresentação do projeto, eu faço um vídeo, coloco uma música, né? E aí eu abaixo as persianas e deixo assim todo um vídeo para a pessoa entender a casa, né? E aí, como agora a gente está fazendo casas né, em todo o Brasil, então a gente fez uma casa em Minas Gerais e na hora da apresentação do projeto, era uma reunião online, aí eu estava, né, colocando o projeto para compartilhar a tela, e aí quando eu vi a cliente, ela estava no salão com os cabelos, assim, o cabeleireiro estava pintando o cabelo dela. E ele, né, que é o marido, estava meio que andando. E era uma casa, de uns 800 metros quadrados. E aí eu fiquei, assim, chocada, né? Porque o cliente sempre quer parar aquele momento. E eles, assim, assistindo o vídeo, eu fiquei muito... Falei, nossa, o mundo realmente está muito, né? Muito diferente. Muito. Mas daí eu me diverti com eles. Eu falei, não é possível vocês estarem vendo a casa desse jeito. Então, pois é, né? Foi tudo meio corrido, né? Aí a gente acabou marcando, né, um outro dia, daí estavam os dois, bem bonitinhos. Então não apresentou nesse momento? Não, cheguei a apresentar, mas assim, eu apresentei, relaxei, falei, bom, vamos assim, né? Você queria aquele clima, aquela experiência. Mas funcionou? Funcionou. Não, e aí depois eu brinquei com eles. Eu falei, olha, vocês são uns danados, porque uma casa dessa, né? Aí eles assim... Daí eles vieram para Curitiba. Daí você fez todo o envolvimento, a experiência. Vieram bonitinhos e deu tudo certo, que né? Bom. Graças a Deus já aprovaram. Mas foi uma situação inusitada, né? Muito interessante. Então, ninguém imagina, né, que o arquiteto vive situações assim. Sim. Eu queria aqui te perguntar, então, como é que você lida com esse desafio de projetar espaços que se adaptem ao perfil desse cliente, mesmo que ele esteja no salão e caminhando para passar um briefing, né? Como que acontece isso, essa constante evolução? Como é que você percebe? Eu tenho, assim, uma frase que me acompanha, né? Arquitetura é cultura. Então, quando você viaja para alguma cidade, né, para um país, você sempre vai conhecer alguns pontos turísticos, né? Seja uma praça, também um museu, uma arquitetura. Então, ela reflete a cultura daquela época, daquele povo. E quando a gente está fazendo as casas, né, ou até o comercial, eu tenho que entender a cultura daquela pessoa que vai morar naquela casa. Isso mudou com o tempo daquele cliente de 37 anos atrás? Mudou. O que mudou? Principalmente, né, que eu tenho mais domínio do curitibano, a nossa cultura, né, é um pouco baseada na europeia, né? A gente tem muitas descendências, né? Então, no começo ainda tinha um pouco da casa para o outro, né? Para ser vista. Isso, para ser vista. E com o tempo, cada vez mais, as gerações mais novas, e eu faço muito casa para jovens, né? Quer dizer, para mim agora todo mundo é jovem. Para mim também. Né? Então, assim, aquela faixa assim, dos 25 até uns 35 é uma faixa assim, que a gente atua bastante. Então, é uma outra geração. Então, é uma geração mais que vive melhor, né? Para si, para os amigos, para a família. Eles não se importam tanto com o outro. E se eles ainda têm essa cultura, eu também... o meu papel estimular eles para uma nova cultura, né? Porque às vezes a gente tem uma possibilidade de seguir as culturas dos pais, dos avós, e aí então eu estimulo e acontece super bem. Bom, a gente começou, né? Nos conhecemos lá atrás, quando eu trabalhava na Gazeta do Povo. Sim. E você iniciava. E você publicava os teus desenhos, né? As tuas propostas nesse jornal. O que mudou? Que mudança você percebe nesses canais hoje, né? Como é que você se adapta a eles, aos canais de mídia?
Então, até para a época, né, Rosicléia? Então, isso eu estou formada há 35 anos, então, 37 anos. Então, foi há 37 anos. Então, naquele momento, a arquitetura, ela era muito mais elitista. Então, até quando eu comecei a publicar esses projetos, né, eu me vendo, eu fui realmente muito ousada. Por quê? Era uma época que a arquitetura era mais para a classe alta, classe média alta, e de uma forma ou outra eu estava colocando a arquitetura num jornal. Democratizando. Então, foi ousado da minha parte e naquela época eu fui até um pouco hostilizada pelos colegas. É mesmo? Sim, porque eu estava colocando a arquitetura de uma forma um pouco mais popular. Que, na verdade, eu não via como isso. Eu não via dessa forma. Eu via justamente para que as pessoas entendessem que a arquitetura poderia mudar o seu estilo de vida. Desejassem aquilo, independente da condição social. Então, eu até brinco, né, que na época acho que eu fui uma das primeiras a usar o Instagram, mas era no jornal, né, porque não existia. Então eu não tinha nenhuma... Eu adorava fazer projetos e publicar. E foram 10 anos publicando, né? Foi mais de 500 projetos. Então, um dia da semana eu ficava só desenhando na mão, né? Que até hoje eu desenho na mão, com muito amor, assim, né? No vegetal, no nanquim, para poder publicar e para mostrar arquitetura para as pessoas. E até hoje tem pessoas que eu encontro que dizem que me seguem, né? Me seguiam naquela época, tem ainda os jornais guardado e até brinco assim, isso está dedurando sua idade, né? Não tem problema, eu acho que é uma coisa maravilhosa a gente poder trazer isso e essa fase da vida é também a maturidade. Muito orgulho da Gazeta do Povo, daquela época, né, da Nereide. Isso. Então, foi muito importante para a minha vida profissional. Mas agora a gente está vivendo uma outra época, né, da arquitetura instagramável, Sim. que a gente vê muito projeto, nós como Casa Sul também, né, recebemos muita coisa. Isso está distorcendo a verdadeira essência da arquitetura, na tua opinião? Eu acho que assim, a evolução é um caminho sem volta, né? Então a gente tem que procurar ver o lado otimista. É claro, com um pouco de cautela, eu até comento com os clientes, né? E a gente tem visto a inteligência artificial, né? Por exemplo, eu desenho agora na mão, eu tiro uma foto e essa foto se transforma em algo. Né? E isso, às vezes, quando eu desenho na mão, não tem uma escala, né, exata, né? Claro, eu tenho proporção, mas não é tão exato. Lá no escritório, como a gente tem uma tecnologia, a gente faz os vídeos, isso é tudo muito sério. Então, toda a imagem que a gente coloca de uma casa, ela é exata. Ela com todas as medidas. Não é um cenário só. Não é um cenário. Então, mas eu acho que as pessoas também, elas estão entendendo que tudo é possível. Então, eu realmente vejo no Instagram projetos que eu sei que não vão dar certo, que aquilo está, vamos dizer assim, uma ideia que não está assim, viável para a execução e não é real, né? Às vezes a pessoa... Mas faz parte, como a gente né? vê, às vezes, em algumas mostras também de decoração, que aquilo é bonito para mostrar, mas não para Muitas viver. pessoas falam, né, sem ainda muito conteúdo, entendimento, mas isso é da vida. Agora, é da vida. A gente não pode se isolar, né? Por isso que quando eu fui convidada para vir aqui, eu falei, não, eu vou, porque eu acho que também é o meu papel como arquiteta, né, divulgar isso para os novos arquitetos, para as pessoas que estão me vendo. Para se inspirarem, né? Entenderem, né, esse processo. Exatamente. Como em tudo na vida agora, né, tem o lado certo, vamos dizer assim, e o lado que não é tão real, para elas entenderem, né? Mas eu acho também que as pessoas hoje elas estão já percebendo isso, né? A vida real é uma e a imagem é outra. Acho que é um momento bem bacana. E a pastinha do Pinterest ajuda ou atrapalha que o cliente chega com... Eu quero isso. Elaine, faça aqui meu projeto. Então, sabe que eu procuro ver um lado bom, né? Então,
quando o cliente eu sinto que ele tem alguma ideia, na hora que eu estou fazendo o briefing, é importante, às vezes eu vi alguma coisa, daí eu falo, olha, você me separa então umas 5 a 10 imagens do Pinterest que você gostou muito e escreva o que você gostou. Porque às vezes se eu deixar aberto, ele vem com umas 100 imagens, né? E uma diferente da outra. Sim, e aí sem me dizer o quê, ele mostra uma imagem, eu posso estar vendo a esquadria e ele está me mostrando o telhado, então eu preciso que explique. Então eu tenho que entender também o lado do cliente, né? Então não é toda hora que as pessoas estão fazendo uma casa ou interiores, né, um apartamento. Então eu tento ser um pouco flexível. Aproveitando. Dá tudo certo. Porque do chat GPT você já falou, né? Que você utiliza dentro disso também. É uma ferramenta boa? Então, eu tentei, fazer alguma coisa nesse sentido, mas eu até não evoluí, porque a minha essência é o desenho na mão. E na hora que eu parar de desenhar na mão, parece que a minha missão, assim... A arte. Então, eu acabei falando, não, existe essa possibilidade, existe, mas ainda eu desenho na mão, no lápis, né, na minha lapiseira, e isso também é uma questão que me dá prazer. E aí depois a gente está ainda fazendo as nossas sequências, né, de projetos técnicos, em cima daí já de tudo mais exato. Em todas as estratégias que você adotou ao longo da tua carreira, se você pudesse voltar no tempo, qual você não faria novamente? Ou seja, errei, não quero mais, apesar de tudo ser aprendizado. O que eu não faria novamente? Eu acho que eu montei o escritório antes até de me formar. Então, assim, faltavam uns 6 meses, eu já montei o escritório sozinha. Então, eu acho assim, que naquele momento, talvez eu me bati muito. Né? Apesar que a gente sabe que a gente é um resultado das nossas lutas, enfim, das nossas escolhas. Mas eu, assim, quando eu me vejo assim, eu falei, puxa, né? Podia ter ser esperado diferente, um pouquinho. Podia ter feito, né, um pouco mais de estágio, até para aprender, para depois montar, né? Mas tenho orgulho disso. É então, a história. Mas você recomendaria, então, que os profissionais primeiro se formassem com base na tua experiência e estagiassem ou fosse trabalhar no escritório já bem formado e depois voltasse. Então fica a dica aí, também né? ter aí uma questão assim administrativa também, né? Porque eu acabei montando o escritório, daí já foi crescendo e realmente na universidade a gente na minha época a gente não teve nenhum conhecimento em relação, né, a essa parte administrativa. Então eu acho que foi mais nessa parte que às vezes a gente acaba se batendo mais, né? Então, já vou entrar nesse assunto também. Que conselho você dá para esses arquitetos iniciantes na hora de precificarem, na hora de cobrarem um projeto? Como fazer? É uma dúvida que muitos têm. Olha, eu vou falar da minha experiência, né? Eu sempre peguei a arquitetura mesmo assim com um médico, em todos os momentos. Então, quando o cliente liga, olha, eu quero fazer uma casa, eu quero fazer um apartamento, uma sala, quanto que custa? Já no telefone, né? Aí eu explico assim, olha, é como médico, você não liga para o médico e pergunta quanto que vai ser a tua cirurgia, sem você olhar a pessoa, sem você entender um exame. Então, eu sempre dou esse, né? Dava, agora não acontece tanto, mas no começo, eu sempre, desde formada, eu tive essa ideia, essa comparação. Então, eu explicava, olha, eu preciso de uma reunião, é uma reunião até sem compromisso, eu preciso conversar com você, entender o que você quer. E nessa reunião, nunca fazia na casa do cliente. Isso eu acho que é muito legal para falar para os arquitetos novos. Porque essa ideia de você entrar na casa do cliente já de início, você parece que tira um pouco do teu profissionalismo, sabe? Então, eu gosto quando a primeira reunião é no escritório, eu quero entender qual é o sonho, qual é o projeto. E aí, em cima disso, já vai criando uma relação com o cliente profissional e aí você vai explicar o que você vai fazer. Olha, eu vou fazer o projeto, vou fazer o estudo, o projeto é feito disso, disso, disso.
isso. Você vai explicando para ele, vai tendo um entendimento do que é realmente um projeto. Porque às vezes... Para daí dar o preço. Ele não sabe, né? O próprio cliente, ele acha, faz um... Às vezes eles falam, né? É só um rabisco. É só um desenho. Só um desenho. Só e uma aí ideia. a gente explica, olha, né? Não é assim. Realmente. Então, fica mais fácil. Se você pudesse tomar um café com um arquiteto de qualquer época, quem você escolheria? Vivo ou morto? De qualquer época. A Zaha Hadid, né? Ela foi incrível, uma pena, né? Ela ter, né? Morreu muito nos cedo, deixado, né? Tão cedo, porque é de uma cultura, né? Totalmente diferente e ela teve essa percepção e essa possibilidade de trabalhar com as curvas, né? É muito inspirada na natureza. Então, essa fórmula que ela colocou, né, a marca que ela deixou no mundo, né, principalmente na arquitetura também, por ela ser mulher, né, a gente sabe que eu nunca tive nenhum preconceito, mas realmente não existe tantas, né, arquitetas marcantes. Verdade. Então ela foi uma desbravadora em todos os sentidos, né? Então, que legal. Com certeza. Você disse que arquitetura é cultura. Que experiências te impactaram mais na tua carreira? Viagens, visita museu? Ou então, o que você indicaria para quem quer se aperfeiçoar? Pode ser por esse lado também. Também. Sim, as viagens sempre são inspiradoras, né? Eu lembro que quando eu fui para Dubai, eu conheci também algumas mesquitas nessa viagem. Quando eu voltei, eu acabei fazendo até uma casa-cor, onde eu fiz assim umas várias paredes recortadas. E ali eu trouxe o Muxarabe na nossa vida profissional e ela está até hoje, né? Então é uma viagem de mais de 15 anos e é uma marca registrada, né? Eu sempre gosto de trabalhar. Então, assim, quando a gente viaja, realmente, né, a gente se estimula. Impacta. Porque por mais que você veja, né, Instagram, né, revistas, quando você vivencia o espaço, né, você entende melhor e realmente tira ideias, né? Conheci também uma capela super interessante que não tinha nenhuma abertura, ela só tinha abertura no telhado. Então a luz entrava de um lado, entrava do outro. Era só assim uns feixes de luz, assim. Então era uma capela que inspirava realmente a espiritualidade, porque estava ali, daqui a pouco tinha um facho de luz e aí dava essa conotação, né, do divino, do espiritual. Foi uma experiência incrível. Isso não conseguiria ver numa foto, né? Exatamente. Agora nós vamos para um outro momento que é um bate-volta, umas perguntas rápidas e respostas rápidas. Uma coisa que você sempre usa no projeto. Que eu sempre uso no projeto? Eu sempre uso iluminação natural, né? Eu sempre valorizo a iluminação natural. Então, eu sempre vejo onde é o norte, onde bate sol, onde não bate. E é aí que eu começo a projetar. Uma coisa que você nunca usaria em um projeto. Que eu nunca usaria num projeto. Eu não gosto muito de plantas artificiais. Quando eu gosto muito da biofilia, e aí quando eu coloco a planta mas eu vou colocar artificial, é um momento muito tenso. Mas, né? Acaba acontecendo. Sim, pessoas que não... Eu concordo com você. Eu acho que a planta artificial, ela passa algo de uma experiência ruim, né? Você vai tocar e pensa que é uma planta, então eu concordo com você. Na biofilia é algo muito, muito mais interessante. Uma coisa que você usou e não usa mais. Que eu usei... sim. Eu usei muito Radica. Muita Radica, de buia. Eu lembro. Eu usava Radica, aquela madeira, para quem não sabe. Falavam antigamente olho de passarinho. Isso foi mesmo logo que eu me formei. Eu não tinha consciência do que aquele material, né, era explorado indevidamente. Então, às vezes, eu fico... eu ainda preciso plantar bastante árvores para poder... Mas era desconhecia, né? Então não pode ser culpado. Não conhecia.
design assinado ou herança afetiva? Quer dizer, aquele móvel que está na moda ou aquele que você incorpora, né, que vem de uma história tua familiar. Então, na verdade, eu gosto muito de conversar, entender se realmente aquele móvel tem um afetivo ou é só para utilizar porque já tem o móvel, né? Porque às vezes isso acaba atrapalhando, né? Agora, uma peça que realmente a gente nota que tem esse apego é fundamental. Porque o que é legal, né? É você entrar na casa e você ver que ela tem a personalidade da pessoa, né? É fundamental. Então, se ela tem aquela peça que ela vai lembrar da avó ou da família, tem que colocar, não? Concordo plenamente. Tons neutros ou coloridos? Pois olhe, eu vou te dizer que realmente agora, né, como diz, o mundo está muito bege. Mas sabe, Rosicléia, que eu sempre fui do monocromático, né? Então, desde o início, há 35 anos. Então, eu até penso, puxa, agora está todo mundo pro bege, agora eu vou pro colorido. Mas eu gosto, né? Eu gosto de valorizar as cores nas obras de arte, nos quadros, porque eu sou assim, eu canso um pouco, né? Então eu fico imaginando que as pessoas também vão cansar. Então, quando eu coloco cores muito fortes nas paredes, eu me preocupo com o tempo que a pessoa acabe cansando, né? Então eu tenho também uma ideia de fazer uma arquitetura muito atemporal, né? Então, e também, porque como também a gente faz muitas casas, eu gosto muito da iluminação natural, eu gosto muito que a natureza entre. Então, que a valorização dos projetos seja através da abertura da natureza, não na parede. Eu às vezes prefiro deixar a parede branca, mas que valorize a paisagem, né? Não chamar atenção tanto para a parede, né? E agora, o mobiliário, às vezes, assim, estofados. Sim, tapete, o tapete, né? Hoje tem uns tapetes maravilhosos, né? Até com tonalidades interessantes, terrosos, ou para os verdes. Então, assim, isso dá para fazer o meu monocromático e o tapete, que é uma obra de arte hoje também, né? Também. O que você gosta mais de desenhar? Projeto de interiores ou arquitetônico? Eu já sei essa resposta, acho. Então, eu vou fazer a resposta. Eu faço os dois, né, Rosicléia? Então, na hora que eu estou fazendo a casa, o interior já vem, né? Porque muito tempo. Então, na hora que eu estou desenhando a casa, eu já sei onde está o quadro na parede, né? É frustrante, né, para o arquiteto, quando ele projeta a casa e não faz o interior, né? Sim. É frustrante. Eu falo para o meu querido, deixa eu fazer super à vontade, mas eu me jogo daqui. Não, mas tá tudo certo. Comercial ou residencial? Qual dos dois também que você gosta mais? Eu acho assim, o residencial é mais forte no escritório. Mas a gente fez e faz sempre comercial, né? Agora a gente fez um escritório de advocacia que ficou, assim, sensacional, com obras de arte. Fizemos até um mural, assim. O advogado tinha uma afeição muito grande com a Universidade Federal, porque ele tinha estudado lá. Então, teve um artista que fez, assim, uma arte com a fachada da Federal. Então, assim, entender também a cultura no comercial. Também a gente fez uma empresa de caminhão, super contemporâneo. Então, a gente fez uma arquitetura bem contemporânea. Então, adoro. Adoro tudo. A gente fala muito hoje de arquitetura sustentável, né? Quais são as limitações para o arquiteto? Isso ainda é propaganda ou já acontece na prática? Na verdade, a sustentabilidade, né, na arquitetura, até a gente já há anos, né, tá sempre falando sobre isso. Na verdade, a arquitetura sustentável não é uma escolha. Na verdade, a boa arquitetura tem que ser sustentável.
Então, quando você tem isso, né, já em mente, tudo que você faz no projeto, você tem que pensar que tem que ser sustentável. Então, quando a gente fala de tudo ser mais atemporal, ou de repente você escolher produtos mais atemporais, é para que ele dure, né? Que não tenha essa parte da reciclagem, alguma coisa. Então, tudo tem que ser sustentável. Então, uma iluminação, a energia, as placas solares, a especificação de um produto, sempre tem que ser sustentável. Não é mais uma escolha. Nunca deveria ter sido uma escolha. É a boa arquitetura. Você falou da rádica, que não se usa mais. O que hoje não deveria se usar mais? Então, para quem está pensando em sustentabilidade no projeto. Uma coisa que ainda se usa, mas seria melhor que não usasse. Olha, o que eu vejo assim, por exemplo, quando as pessoas fazem... Uma coisa que me incomoda um pouco é quando as pessoas compram, às vezes, um apartamento e precisa fazer um projeto para, né, depois. E, às vezes, elas perdem o tempo. E aí a construtora entrega o apartamento pronto. E aí contrata um arquiteto. E aí, quando a gente chega, tem que quebrar tudo. Tirar porque, tudo. Às vezes, a pessoa, aquilo que tem, ela não quer. E aí, isso dá uma dor, assim, de saber, de fazer aquela... quebrar tudo, jogar no lixo, sendo que são produtos, assim, que nem tiveram um uso, né? Então, eu sempre comento, na hora que compra um apartamento, se preparar para esse momento, né? Para que não aconteça isso. De ter que desmontar, jogar tudo fora, não tem como aproveitar. Não, O que você recomendaria hoje para quem quer ter um projeto sustentável? Na prática, né? O que usar? Reaproveitamento de água, mas vamos falar de residência. Quais seriam os itens para quem quer ficar, né, com essa preocupação com o meio ambiente, com o nosso planeta? Curitiba já sempre, né, à frente do seu tempo, todos os projetos das casas têm que ter já reaproveitamento da água da chuva. Começou quando isso mesmo? Ai, olha, eu acho que faz mais de 20 anos, não tenho preciso. Hoje é obrigatoriedade. É obrigatório. Na cidade de Curitiba. E fora de Curitiba, a gente sempre, né, coloca. As placas solares também, né, é super importante, fundamental. Às vezes as pessoas, mas é Curitiba, mas não tem tanto sol, mas tem sim. Nossa, né? A gente tem enfrentado uns períodos de muito calor. Isso. E daí é sempre misto, né? Então, não é só solar. Então, aí a questão também do tipo de vidro, né, na hora que você coloca, né? Qual seria o ideal? Porque assim, às vezes quando você coloca um vidro refletivo, né, ele segura um pouco mais a luz, então ele evita do ar-condicionado ser tão utilizado, então essa economia do ar-condicionado também, e também até as aberturas, né, quando a gente faz uma casa, a gente precisa se preocupar, aquilo que eu te falei, do norte e do sul, do vento cruzado, né, então às vezes tem muitas casas que não há necessidade do ar-condicionado direto. O ar-condicionado é só em alguns momentos, né? Ao mesmo tempo, só para abrir um parênteses, às vezes as pessoas falam, puxa, mas eu passo frio em Curitiba, né? Por quê? Porque realmente, se viaja, você vai para lugares frios, você não passa frio. Em Curitiba a gente passa. Porque a gente, né, o nosso país, o nosso estado, nossa cidade é uma cidade num país tropical, mas é um clima europeu. Então, ar-condicionado tem que ter, né? Calefação tem que ter, né? Porque a gente tem essa, né? No mesmo dia, né? A gente tem uma discrepância de graus. Então, a gente precisa sempre se preocupar com a utilização disso. Evitar não ficar ligado direto, né? Então, a boa arquitetura auxilia em tudo isso. A gente fala muito na Casa Sul sobre a casa refletir, né, quem você é. Então, certo. Eu entro na casa da Elaine, eu sei que é a Elaine. Essa autoridade do projeto, como é que está hoje? O arquiteto produz para esse perfil ou
ele produz para ter a assinatura dele? Como você vê o panorama geral? Muito bacana essa tua pergunta, Rosicléia. A gente está num momento assim da arquitetura, num minimalismo, né, que é interessante, mas para algumas pessoas, né? Então, eu tenho uma arquitetura limpa, mas eu gosto de alguns detalhes. Então, agora, né, a gente está fazendo muitos projetos até em São Paulo, porque eles estão entendendo que existe um movimento muito grande do minimalismo e que não é todos que se identificam. Então, quando eles olham os nossos projetos, eles gostam, porque a gente tem um minimalismo, mas a gente gosta de dar essa personalidade. E também, se vocês, né, conhecem meu trabalho, eu tenho casas contemporâneas, eu tenho casas clássicas. Eu me vejo assim muito como um realizador assim de sonhos, né? Os meus e dos meus clientes. Então eu tenho que ter uma sensibilidade. Se uma cliente, né, veio e o sonho dela é morar numa casa clássica, porque de repente ela teve, né, uma experiência ou até, né, numa leitura assim de inspiração na sua família, nos seus antepassados, né, que era uma casa mais clássica. Eu não vou fazer uma casa contemporânea para ela porque eu gosto do contemporâneo. Então eu vou fazer uma casa clássica, sim, e vou fazer uma clássica linda para ela, né? E então eu me movimento bem, sabe? Eu não tenho nenhum preconceito de, não, eu só vou fazer casas que eu gosto. A serviço do cliente. Sim. Para o sonho dele. E claro, eu tento, né? Claro, quando eu sempre faço na minha linguagem, né? Se é um clássico, eu faço um clássico que eu gosto, que eu acho que fica realmente, né, uma inspiração no clássico. Então, tá tudo certo. Que bom. Vamos falar um pouquinho mais, então, da pessoa Elaine Zanon. Legal. Você pratica algum lazer? Tem algum lazer, hobby, que no teu dia a dia? Sim. Como é que é a tua vida hoje, para se manter bem? Eu fiz, quer dizer, faço, né? Na verdade, eu fiz yoga por 20 anos, né? E nesse último ano, eu acabei fazendo um parênteses, porque eu precisava, né, por causa da saúde, fazer um pouco mais de aeróbico. E aí eu não estava conseguindo fazer yoga e mais alguma coisa. E aí eu fui para dança. Porque eu dançava, né, quando eu era, né, dos 12 até quando eu entrei na faculdade, eu parei a dança. Balé? Balé, mas eu fazia jazz. Jazz. Na Danjô, na época. A Jo estudou comigo. Então, uma querida, dancei no Bahia. Era uma época maravilhosa, sempre gostei muito de dançar. Uhum. E aí, quando eu falei, precisa fazer aeróbico, e aí não sou muito da corrida. Aí eu voltei para dança e tô amando, né? Já faz um ano aí que eu tô dançando muito. Onde você está fazendo? Eu faço no Curitibano com o Guto. Ele é um que querido. Delícia, que legal. Muito feliz, assim. Então, é uma aula divertidíssima. E hobby? Tem algum hobby? Então, eu gosto... Bom, agora, né, eu tô voltando para pintura também. Você pinta? Eu pintava, né, antes de entrar na arquitetura. A arquitetura foi um risco, assim. Eu parei com a dança e com a pintura, porque eu pintava, assim, com tela. E agora, até ganhei da minha filha umas telas em branco, tintas. E aí, agora, já estou uns finais de semana começando umas experiências de voltar a pintar. Que estilo você pinta? Por enquanto, na tela, porque eu ainda não tenho, assim, eu desenho mais abstrato, assim. Uhum. Mas na mão eu desenho muito anjos. Adoro anjos. Quero ver. Que legal. Então a minha ideia é trazer agora o que eu desenho na mão, né, no lápis, os anjos para tela, que daí tem que ter uma técnica. Então eu tô transitando. Como você imagina a Elaine Zanon em 2034? O que ela estará fazendo? 2034, Zicléria. Daqui quantos anos? 10, né? Né? Não é tanto tempo assim. Nossa, que loucura, né? Gente, eu vou estar com 70 e... 70 nós estaremos nos 70. 70, delícia.
Eu acho que eu vou ser vó. Ai, Espero. que delícia. Que idade tem tuas filhas? Uma tem 29, a outra tem 25. Com certeza será avó. Acho que sim. E eu vou ser uma avó, acho que bem presente, né? Eu procuro ser já tias, né? Porque eu tenho muitos sobrinhos. E eles me chamam de tia show, e eu adoro, né? Tia show. Então, eu pretendo ser uma avó show, né? Então, por isso que também é preciso a gente se cuidar, né? Na saúde e também pra gente ter um pique, porque para acompanhar essa galera que vem, a gente nem sabe como que vai ser, né? Por isso que a gente tem que estar sempre atualizada, porque eles vão estar com uma cabeça assim, mas vai dar tudo certo. Se imagina trabalhando ainda? Ainda não. Então, pois é. Ainda. Claro, quando a gente chega perto dos 60, a gente já fica... Mas eu gosto, né, Rosicléia, de trabalhar. Talvez não tão fortemente, assim, mas a mais gente lazer, menos trabalho. Você já faz isso hoje? Isso, de repente só diminuir, né? A intensidade. Mas o escritório, a arquitetária, ela está muito fortalecida, né? A gente tem... Você tem uma equipe maravilhosa, né? De arquitetas. As tuas filhas, você disse que acabaram não optando pela arquitetura. Então, teu legado fica com essas as profissionais associadas. São. E eu tenho muito orgulho da arquitetária, de cada uma que está lá. Elas são todas elas são guerreiras, né? Então, eu acho que vai ser um legado legal, assim. A minha ideia é deixar esse legado da arquitetária, né, para elas, mas eu vou ficar até... Com o teu nome, né? E o da Cláudia Machado também com você. Isso. Por que você resolveu seguir a carreira de arquiteta? Porque você dançava, pintava lá atrás, né? Sim. Antes de fazer a faculdade. O que te fez escolher arquitetura? Então, né? Eu sou aquário, né? E aquário, acho que com ascendência em aquário, né? Uau. Então, assim, tipo, aquário a raiz, né? Então, o aquário tem essa pegada de estar sempre, né, no futuro, nas artes. E eu, desde criança, Rosicléia, eu fui, assim, a minha mãe sempre falava, eu pegava as bonecas e riscava. Minhas bonecas eram todas riscadas de bique, assim. Mas riscadas do quê? Pra quê? Sei lá, porque eu achava assim, pegava a parede e riscava. Para mim, tudo era motivo de desenho. Entendi. Então, qualquer coisa eu desenhava. O que você fazia nas bonecas? Eu pegava e desenhava. Assim, eu riscava elas, assim. Fazia boquinha? Acho que eu fazia maquiagem, daí eu fazia... Mas era bem pequena, né? E depois nas paredes, minha mãe conta até hoje que as paredes eram todas riscadas. Eu estava riscando. Os netos vão ter que ter paredes na tua casa para riscar. Eu vou deixar, pode riscar. E, enfim, eu sempre gostei. E aí eu lembro de uma situação que eu acho que eu tinha uns 7, 8 anos. Eu morava numa casa, que até eu sei onde é. Eu lembro que eu desenhei essa casa na fachada. Peguei, assim, eu olhei. E aquilo, sabe, que ficou na minha mente, mas eu meio que esqueci. Depois, quando eu entrei na arquitetura, eu lembrei. Eu falei, gente, eu fiz uma casa, a minha casa. E se eu me lembrar dessa casa, hoje eu sei fazer a planta dela, né? E daí escolheu arquitetura. E aí... na verdade, como eu sempre desenhei muito à mão livre, né? Rosto, flores, tudo que eu olhava, eu desenhava. E até foi um estímulo do meu irmão, até porque quando o primeiro vestibular eu fiz na Federal para Publicidade e Propaganda. Como eu? Sim. E eu tentei arquitetura, sabia? Então, olha só. Você vê como o universo conspira a favor? Conspira. E aí eu não passei. Na época, acho que foi um dos primeiros anos de publicidade e propaganda que tinha na Federal. Né? Era recente. Na verdade, era comunicação social, opção, publicidade e propaganda. Talvez seja isso. Não sabia disso. Daí não passei, estava super concorrido. E eu não passei em arquitetura, porque tinha que desenhar, eu nunca fui boa. E aí eu lembro que estava 20-1. Tava. Nossa, e eu estudava normal, nada assim muito. Aí eu fiquei naquele, e agora, né? Porque antes era Federal, depois era PUC. E aí o meu irmão... que falou, Elaine, por que você não faz arquitetura? Eu tinha 16 anos, eu entrei com 16. 16? Naquela época dava, né? Podia. A mãe me colocou, eu fiz em fevereiro, então ela me colocou adiantada. Então, 16 anos, o Emerson falou, faz arquitetura porque você, de repente, no desenho... E eu, então tá,
vou fazer arquitetura. Mas eu não tinha, né? Eu sou de família classe noção. média, assim. Naquela época, arquitetura, ninguém nem sabia, sei lá, não era nada era assim. elite ainda. Isso, era elite. Não conhecia nenhum arquiteto, nada. E aí fiz... Né? E aí eu lembro que a prévia da arquitetura na PUC era super difícil, tinha cursos, e eu fui meio de, sei lá, daí fui, desenhei e passei, né? Que legal. Então chegou aquela hora em que os seguidores do Ballarotti fizeram perguntas para você. Tá. A primeira é a seguinte: como eu faço para não levar um susto na definição do meu orçamento? Pode ser, vamos pensar, uma reforma, por exemplo. Vou reformar, imagino que vou gastar 200 mil. As pessoas normalmente se surpreendem com o orçamento depois que a obra terminou. Eu não imaginei que ia gastar tanto. Na questão da reforma, eu comento assim, quando a pessoa vai fazer uma reforma pequena, eu vou trocar um piso... É um valor. Quando a pessoa pensa, eu comprei uma casa, às vezes, o que tem acontecido? Compro uma casa num preço legal, eu vou dar só um truque. Mas daí, se você troca esquadria, se você troca banheiros, você troca piso, você está praticamente construindo 60%, 70% de uma casa. Você tá deixando o tijolo, né? Só estrutura. Estrutura. Vou reformar, vai ser mais barato. Exatamente. Claro que os produtos finais, assim, né? De piso, revestimento, esquadria, louças, isso acaba, né? É a parte mais cara de uma casa, né? E normalmente as pessoas não têm noção. Isso. Não é? Eu achei que uma torneira custaria R$300. Não, é 2.500, uma torneira boa. É isso? Falta de conhecimento também. Também. E entender qual é o padrão que você quer na tua casa, né? Então, se você quer... Porque às vezes, eu já vou falando que a boa arquitetura também, às vezes o acabamento da casa, claro, precisa ser duradouro, bacana, mas não precisa ser os mármores, porque já tem uma própria arquitetura. Você tem que fazer um acabamento que se adapte à sua realidade também financeira. Ao teu orçamento. Ao teu orçamento. Então, o ideal é dizer, Elaine, eu quero que você faça essa reforma e tenho 500 mil para gastar. 100 mil, 200 mil. Isso te ajuda? Eu não consigo precisar para ele no projeto quanto que ele vai gastar, mas eu tenho um entendimento. Se ele pode gastar muito, ele está naquele momento, é a casa da minha vida, eu vou ficar eternamente, né? Claro, até eternamente. Ou se eu estou começando agora uma casa, eu estou fazendo com um pouco, né, de dificuldade, assim, eu quero o pé no chão. Então, eu vou entendendo, e se ele não tem, eu mesma vou estimulando ele a chegar nessa conclusão, né? Então, chegar nisso com o seu profissional, o seu arquiteto, o seu designer. Explicar para ele. Olha, abrir o jogo. Abrir o jogo. Como lido com aquele pedreiro que atrasa a obra, essas coisas. A gente tem até um que nós fizemos só de relatos de profissionais, um podcast da Casa Sul, só falando sobre isso. Os perrengues que vocês enfrentam, obra, que é a parte que todos enfrentam. Como trabalhar com essa mão de obra? O Brasil, ele é diferente de 30 anos atrás, de 40 anos atrás, né? Os pedreiros hoje, eles têm já uma outra formação também, eles têm um outro valor. Então, esse entendimento também de se colocar no lugar do pedreiro, ou de entender. Porque o que acontece, né, Rosicler? Quando às vezes a pessoa vai orçar, ela faz 3 orçamentos, e normalmente ela pega um mais baixo, né? É claro que a gente quer, né? Não quer gastar mais, mas eu falo, né? O mais baixo às vezes não é o ideal para você, né? Se você tem um perfil que você não tem tanto tempo, é melhor pegar um profissional mais qualificação, então. Quanto mais qualificado, melhor. Na realidade, no escritório, a gente não trata direto com o pedreiro. Todos os nossos clientes têm que ter um engenheiro, né? Então, e mesmo assim, o engenheiro acontece, né? Mas quando não é possível com o engenheiro, porque às vezes, claro, tem um custo que você vai direto para o construtor,
escolha bem, não pegue só pelo valor. Procure entender qual foi a última obra que a pessoa fez, converse com a pessoa, entenda, né? Mesmo que seja só para trocar um piso da tua casa, né? Entender melhor o profissional que você está contratando e o preço que ele está contratando, né? Analisar, porque às vezes o barato realmente nessa área sai muito caro. Sai caro. Eu tenho muitas experiências de pessoas que tiveram muito mais gasto porque pegaram uma mão de obra, né, mais barata. Então, tem que fazer uma avaliação melhor. Meu apartamento tem 43 metros quadrados, escreve uma pessoa aqui. O que eu faço para ele parecer maior? Dica da Elaine Zanon. Então, eu gosto muito do branco. Gosto. Os tons de bege, branco. Isso, e parede branca, assim, eu acho que dá uma leveza em ambientes menores. Até a minha casa é toda branca por dentro. E às vezes, quando eu especifico uma casa branca, às vezes acho que o cliente pensa, não, mas eu vim num arquiteto para ele me dizer pinta de branco. Então, claro, a gente tem as cores que a gente gosta também, né? Mas o branco no apartamento, e eu gosto muito de espelho, né? O espelho bem utilizado, ele é assim mágico, né? Principalmente quando ele rebate a luz, né? Então, quando a janela está desse lado, você coloca o espelho na frente, né? A iluminação ela duplica, né? Então, eu acho que o espelho e o branco, assim, e aí depois... Uma dica boa. E finalizando, como conciliar beleza e criatividade com funcionalidade? Bom, essa resposta poderia ficar aqui, né? Fazer só sobre isso. Só sobre isso. Não, tem que ser mesmo junto, né? Então, na hora que a gente está fazendo um projeto, né? Os nossos clientes, eu acho que a maioria sempre pede funcionalidade, né? Pede primeiro... Praticidade. Não é primeiro, mas sempre tem, né? Principalmente hoje em dia, até sempre falando, né? A mão de obra hoje mudou muito, né? Então, quando as pessoas, elas moram, né, em outros países, é tudo uma maravilha. Você não tem uma secretária que você tem aqui no Brasil, né? Ainda, né? Mesmo... Elas têm um custo e hoje em dia já aumentou e a tendência é aumentar mais. Não, e mesmo essa profissional, ela precisa de mais funcionalidade no dia a dia. Uma bancada que não manche se você colocar uma panela quente, como tem algumas pedras sinterizadas que acontece isso, né? Uhum. O que é bom para ela é bom para a própria dona de casa. Ela é a pessoa que está cuidando da tua casa. Então, quanto mais facilidade você deixar para ela, melhor para você. Então, esse pensamento, né, de apoio às pessoas que estão ao teu redor é muito importante. Então, a gente tem, por exemplo, trabalhado muito com casas com texturas externas. Às vezes pedra, grafiato ou texturas. São casas que eu digo assim que sabem envelhecer bem. Porque ela vai se manchando. A pedra, quanto mais manchada, mais bonita, né? A textura manchada, ela é bonita. Então, do que às vezes fazer uma casa toda de pintura, porque daí de 6 anos tem que ficar pintando. Ou o piso, né? Por exemplo, pisos brilhosos eu já não uso, né? Já para os meus clientes. Risca, é fácil de escorregar. Isso, aparece, né? As manchas. Então, tudo que é mais seco, assim, que é mais perto da realidade, mais perto dos tons da natureza, tudo isso facilita, né? A praticidade, enfim. Elaine, muito obrigada pelo teu tempo, por esse bate-papo. A gente poderia ficar aqui horas conversando. Então, agradeço também ao Ballarotti por nos chamar à Casa Sul para mediar essa conversa. Espero ter muitas outras com você. E você que está aí, tem mais alguma pergunta para fazer? Você gostaria de saber mais coisas sobre arquitetura? A gente vai continuar com essa série. Você é a nossa primeira convidada. Gratidão. E também ao Ballarotti de abrir esse espaço para falar de arquitetura, né? E eu fico muito feliz de ser a primeira. Como eu te falei, a arquitetura é minha vida, então sempre que é para falar sobre essa nossa profissão, é um prazer. Muito obrigada, Elaine. Obrigada, querida. Gratidão. Gratidão.